Seja muito bem-vindo ao Momento da Saúde aqui no programa Encontro com a Vida. Eu quero convidar você para um delicioso desjejum. Delícia! Suco de melancia faz muito bem para todos nós, né? A nossa mesa de desjejum não tem café, você já sabe, né? A gente não recomenda, faz mal à saúde. Você precisa cuidar bem do seu corpo para que você seja o templo, a habitação do Espírito Santo. Essa semana, estamos tendo a alegria de receber aqui a doutora Cláudia Sá Amaral. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Obrigada pelo convite, é sempre um prazer estar Olha, a com doutora vocês. Cláudia está conosco falando sobre temas tão importantes. Ela que é pós-graduada em ginecologia e obstetrícia, trabalhou no Hospital Adventista de Manaus por 5 anos, trabalhou em 2 guerras em Angola e no Kosovo. Também projetos sociais da ADRA Internacional, né? Em Ruanda, Moçambique. Fez um curso de reciclagem em Loma Linda, lá na Califórnia. E no Brasil trabalhou de norte a sul também, né? Norte a sul, Em privilégio. Até com as índias. Até com índias. Até com índias. De que tribos lá? As índias, dos Carajás e Apinagés, lá em Tocantinópolis. Em Tocantins, isso? Isso, lá no Em Tocantins. Olha aí. E ela então está trazendo ao longo dessa semana conselhos para todos nós nessa área dela, que ela é formada. E hoje vamos falar um pouquinho sobre a gestação em idade avançada. Parece que as pesquisas apontam que o número só está crescendo, né, de mulheres que estão deixando a gravidez para, quem sabe, uma pós-estudos, pós-formatura. Isso mesmo. É isso? Esse é o principal fator dessa O principal decisão? fator é esse. As mulheres querem estudar, que eu acho muito interessante, eu acho importante fazer faculdade, e elas fazem faculdade, depois elas fazem o mestrado, e depois ela faz o doutorado, e agora, doutora, eu recebi uma bolsa, eu vou fazer um pós-doc. E o tempo vai passando. E depois, quando elas voltam, assim, no meu consultório, eu tenho experiência de algumas, que quando chega perto dos 35, eu já digo, querida, quando é que vocês vão fazer o nenê? Ai, doutora, agora eu não posso, porque eu estou defendendo a minha tese, eu estou defendendo não sei o quê, e eu vou, daqui a 2 anos eu vou terminar. Aí termino o doutorado, e depois do doutorado, ela está chegando aos 40 anos. Uhum. E agora, para as mulheres que estão me assistindo aqui, prestem atenção. Um dia eu vou conversar com o senhor sobre isso, porque ele fez o homem e a mulher diferente, né? O homem chega aos 60 anos, ele faz filho sem problema. A mulher não. Então, eu acho que isso nós temos que pensar muito bem. Por quê? Porque nós temos um reloginho biológico. Nós temos um reloginho. Isso varia de mulher para mulher ou não? Tem bem uma idade que é... Eu costumo falar para as minhas pacientes, ter o primeiro filho antes dos 35. Estou falando para uma mulher intelectual, uma mulher que trabalha, que estuda, que tem uma vida assim, tem que ter o primeiro filho antes de 35. Mas isso seria uma idade limite ou uma idade ideal? Não, idade limite. O ideal, tem uma idade ideal? Antes dos 30. Na casa dos 20? 25, vamos dizer assim, porque a maioria das pessoas formam com 24, 25 anos. Se tu conseguires fazer o primeiro filho antes do 30, depois vai assim, ai doutora, eu quero só 2 filhos, ótimo, depois dos 30 faz o segundo, tudo bem. Mas eu tô falando agora para aquelas mulheres que dizem assim, ai, eu quero muito ser mãe, mas agora eu não posso. Agora não é o momento. O momento certo nunca vai chegar. Então, eu aconselho as minhas pacientes, eu cuido de mulheres assim, que estão casando, né, aquele pré-nupcial, eu digo assim, conversa com teu marido, com teu noivo antes, porque é injusto, porque às vezes o homem quer muito ser pai, e ela não quer. E às vezes, não, doutora, eu não quero, tu conversaste isso com teu marido? Eu conversei, naquela época ele disse uma coisa. Então, não é justo uma mulher que não quer ter filhos falar isso e o marido não vai ser pai porque a mulher não quer. E eu conheço casos de, às vezes... contrário. Alguns, antes de se casarem, já falou que queria e aí depois muda de ideia Isso e não mesmo. quer. E aí não quer. Então, eu acho assim, eu falo muito, esse contato que eu tenho com meus pacientes, eu abro o mesmo verbo. Eu digo assim, não é justo tu privar o teu marido de ser pai. E eu digo pro homem, não é justo tu privar a tua esposa de ser mãe. Então, assim, conversa isso antes. Diminui o BO depois dentro do casamento, entendeu? Claro. Mas o que eu tenho acompanhado a vida de mulheres, que depois os ovos já estão mais envelhecidos, tem mais chance de sair uma síndrome, de dar algum problema no bebê. E hoje em dia elas estão fazendo avaliação genética, né? Então é o aconselhamento genético. Então hoje a medicina evoluiu bastante. Então nós temos que ver que a medicina está cada vez mais num patamar diferenciado, que tem como tu fazeres assim, tu ir num médico que trabalha com fertilização in vitro. Tem mulheres que com 43, 45 estão tendo o primeiro filho. Sim, mas é uma paciente que ela já está na perimenopausa, já está ali. Então avaliar se o óvulo está saudável ou não. Então, os homens com 50, com 60 anos, o espermatozoide dele está tranquilo.
A mulher não, então a situação é diferente. Então nós temos que conversar sobre isso. O homem tem que ter essa noção que tem um momento certo e a mulher também tem que saber disso. Então, conversa, diálogo antes, para não dar o problema depois. É a minha opinião e eu tenho orientado as minhas pacientes. Olha aí, conselho tá para você também. Então, e você que está solteiro, está planejando casar, esse diálogo antes do sim é importantíssimo, como a doutora disse, para não ter BO depois do sim, né? Pois bem, doutora Cláudia volta amanhã com outro tópico para a gente. Ela vai estar com a gente a semana toda e você fica agora com o momento da oração intercessora. Bom dia, querido amigo, querida amiga. Chegamos a mais um momento especial de oração nesta quarta-feira. E eu tenho aqui alguns nomes, né? Nós temos, como eu digo diariamente para você, chega para nós ali dezenas de nomes, centenas de nomes, pessoas mandando seu pedido, né, o seu agradecimento e também aquele apoio ao nosso programa, mas nós queremos ler alguns deles aqui, porque senão vai ficar um bom de um tempo aqui, mas eu quero que você tenha uma certeza, querido, que Deus ouve todas essas orações. Cada pedido, cada momento, cada pessoa que dedicou o tempo para colocar ali, né, em palavras, o seu sentimento, a sua necessidade, ele faz sentir no coração de Deus. Então, queridos, eu trouxe aqui alguns deles, nós vamos fazer o relato, mas nós vamos orar, como eu disse, por todos, tá bom? Então pode ser que seu nome apareça em um desses momentos aqui. A Manuzinha, a Manu, ela diz: bom dia, a paz de Deus por todos nós, que o Espírito Santo ilumine a mente de cada um e entendamos, né, que o melhor lugar do mundo é mais perto do nosso Salvador. Manu, esse é o melhor lugar que nós podemos estar, porque é perto de Jesus, Manu, que a gente vê as nossas falhas, as nossas imperfeições e muito mais a necessidade de buscar mais do exemplo de Cristo em nossas vidas. Também para a gente poder reluzir a luz de Cristo, né? Ser um espelho de Cristo na vida de outras pessoas. Obrigado, amiga. E temos aqui também a Mirlene Albuquerque. Paizinho, ela está fazendo uma oração, como uma oração a Deus. E olha que lindo, gente. Paizinho, te peço em nome de Jesus Cristo, escuta as minhas orações. Senhor, se queres, tu pode. Amém. Mirlene, tenha certeza que Deus quer e que Deus pode. Ele quer tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que seja para exaltação do seu nome, tudo aquilo que vá para fazer a diferença na vida das pessoas, é o desejo de Deus. Tenha certeza que a sua oração, ela fala fundo no coração do nosso Pai. E temos aqui também a Maria de Fátima Carreteiro. Obrigado por mais um dia de vida, Senhor. Peço que continue orando pela minha filha, Débora. Ela é gestante de 7 meses. Que Deus, na sua infinita misericórdia, possa curá-la de suas enfermidades. E também peço, em nome do Senhor Jesus, que Ele faça esse milagre na vida da minha filha. Maria de Fátima, intercedendo pela sua filha. Sabe, quantas vezes nós nos pegamos orando, torcendo para que as pessoas melhores, que as pessoas sejam curadas, que as pessoas possam mudar de vida, que ela possa ter uma expectativa de vida melhor do que aquela que elas estão, às vezes longe do Senhor, sem o Senhor ao seu lado. Meu amigo ou minha amiga, pode ter certeza que Deus está ouvindo a sua oração, a sua intercessão nesse momento. E temos mais um pedido aqui da Sandra Conde. A Sandra diz: bom dia, um dia feliz a todos. Obrigada, Senhor, por me perdoar a cada dia aqueles pecados confessados. Obrigado por o Senhor me perdoar a cada dia por aqueles pecados confessados. Obrigado pela sua misericórdia. Amém, Sandra. As misericórdias do Senhor são renovadas a cada manhã em nossa vida. E tenha certeza que Ele perdoa você, que Ele perdoa todo aquele que se achega diante dEle, arrependido, com o coração contrito, dizendo: Senhor, renova a minha vida. Eu sou pecador, assumi que é um pecador, e Senhor, eu preciso ser transformado, moldado pelo caráter de Cristo. Me ajuda a ser uma pessoa melhor. E a você, querido, eu gostaria, antes de fazer oração, interceder por esses pedidos e pelos demais, abrir a palavra do Senhor aqui no Salmo 37, no versículo 4 e 5, que diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Querido ouvinte, entrega os teus desejos, entrega as tuas súplicas, coloca diante do altar do Senhor, pede para que Ele faça o milagre, para que Ele faça aquilo que as minhas e as suas mãos não podem fazer. Entrega para o Senhor, confia nele, e o mais Ele vai fazer. Eu gostaria de convidar você nesse momento a se colocar de joelhos, aqueles que puderem,
né? Você que está dirigindo aí, lembre-se, não feche os olhos, continua dirigindo, mas ouça essa prece, essa oração de intercessão por você e também pelos nossos amigos que aqui colocaram os seus pedidos. Vamos orar? Querido Deus e bondoso Pai, entregamos a Ti, Senhor Deus, esses pedidos, essas intercessões feitas de filhos Teus por outras pessoas que desejam a cura, que desejam ali a libertação, que desejam o bem, Senhor Deus, de pessoas que a gente tem algum carinho, que a gente tem um sentimento. E é tão nobre, Senhor Deus, ver aqui amigos intercedendo por amigos, pais intercedendo por filhos, filhos também pelos seus pais. E é tão lindo, Senhor Deus, saber que o Teu Filho veio aqui pagar o preço pelos nossos pecados e também, Senhor Deus, providenciar a oportunidade, Senhor Deus, que nós tivéssemos uma nova vida, uma vida de esperança, uma vida transformada, renovada, Senhor Deus, pela contemplação daquilo que Jesus fez, daquilo que Jesus é e aquilo que ainda fará na vida de cada um de nós. Entregamos, Senhor Deus, esses pedidos nas Tuas mãos, já ciente, Senhor Deus, de que a Tua vontade é a melhor vontade para nossas vidas. E confiamos de que o Senhor também responde a cada uma dessas orações. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bem-vindo então à nossa nova temporada aqui no programa Encontro com a Vida. Espírito Santo, o Deus dos bastidores. Todos os dias vamos aprender um pouquinho mais a respeito do Deus Espírito Santo. E hoje o tema será símbolos bíblicos do Espírito Santo. Vamos estudar juntos agora 7 símbolos que a Bíblia usa sobre o Espírito Santo. Eu trago sempre um texto para você aqui, de Êxodo capítulo 3, verso 5, quando Deus diz assim então para Moisés: tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Nós vamos pisar em terreno sagrado agora ao estudarmos esse tema, ao buscarmos compreendermos um pouquinho mais sobre Deus. Por isso, vamos simbolicamente tirar nossas sandálias, porque pisaremos em solo sagrado. E é claro, a gente não abre a Bíblia aqui sem antes fazermos uma oração. E eu quero convidar você para juntos buscarmos a bênção de Deus para estudarmos mais uma vez o livro sagrado. Ora comigo? Bondoso Deus e amado Pai, nos reunimos mais uma vez para estudarmos a Tua palavra. É desejo do nosso coração compreender a Tua mensagem para nós, compreender um pouquinho mais a respeito do Deus Espírito Santo. Por isso, abra nossa mente à compreensão e o nosso coração à aceitação. Fica conosco nesse momento. Seja o nosso professor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, pegue a sua Bíblia. Vamos então ao tema de hoje, símbolos que a Bíblia usa para aludir ao Espírito Santo. O que esses símbolos procuram nos ensinar? São vários os símbolos que a Bíblia usa. Nós destacaremos hoje 7, por uma questão de tempo, mas todos esses símbolos que a Bíblia usa trazem ensinamentos a respeito do Espírito Santo. E o primeiro símbolo que vamos ver hoje é o vento. A Bíblia usa o símbolo do vento para falar a respeito da obra do Espírito Santo. Isso aconteceu numa conversa entre Jesus e um homem chamado Nicodemos. Nicodemos era um membro do Sinédrio, um líder religioso da época de Jesus, o procurou de noite para conhecer mais a respeito do mestre da Galileia. E então Jesus diz assim para ele: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires eu te dizer, importa-vos nascer de novo? O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Você vai se lembrar desse episódio, né? Desta noite maravilhosa em que Nicodemos foi ao encontro de Jesus. Cristo não aceitou ali as bajulações que Nicodemos tentou fazer, né? Ele disse: olha, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus,
ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Mas Jesus foi direto ao ponto e disse: Nicodemos, você tem a necessidade de nascer de novo. Quem não nascer de novo não vai entrar no reino dos céus. O vento sopra, você não vê o vento, mas vê a sua ação. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então Cristo comparou a obra do Espírito Santo ao vento. Mas por que Jesus fez esta comparação? Bom, nós vamos entender hoje que a palavra grega pneuma, a palavra que Jesus usa para espírito, ela tem um significado todo especial. Essa palavra pneuma, ela significa o sopro, o vento, o fôlego. Interessante que em Jó 33:4 a Bíblia diz assim: o Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Por esse texto, você percebe na declaração de Jó que o Espírito de Deus me fez, o Espírito Santo, o sopro do Todo-Poderoso. Então, a palavra pneuma do grego, ela tem essa conotação. E aqui, no hebraico, aparece a palavra nefesh, que é a palavra espírito, fôlego, sopro. Quando esta palavra é usada para o Espírito Santo, a ideia é que o Espírito é simbolizado pelo ar, pelo vento ou pelo sopro. E ele traz à alma fôlego de vida. A sua mais importante obra é comunicar nova vida, quer seja na criação, quer seja na regeneração, na recriação, na conversão de uma pessoa. Assim como Deus, quando foi criar o primeiro homem, soprou em suas narinas o fôlego de vida, agora esse sopro divino é uma simbologia usada para a obra do Espírito Santo, que sopra em nossa vida e produz uma nova criatura, um novo nascimento. Assim, o vento, o sopro, o fôlego é usado também como um símbolo para a obra que o Espírito de Deus realiza. Em algum momento, esse vento do Espírito soprou em nossa vida, nos fazendo conhecer mais a respeito de Jesus, criando em nosso coração o desejo de sermos melhores, de buscarmos a convivência com Ele. Foi isso que atuou no coração de Nicodemos. E Jesus, ao falar do Espírito Santo, de sua obra como sendo um vento, ele explicou claramente. Você às vezes vê uma árvore se balançando, você não vê o vento que balança, mas vê os seus efeitos. Assim também é a obra de Deus. Muitas vezes ela é imperceptível aos olhos humanos, mas Deus vai atuando no coração e vai nos levando mais e mais próximos dele e operando em nossa vida as mudanças que ele deseja operar. Imperceptível aos olhos humanos, mas visível nos seus resultados. Pense em quantas pessoas já foram tocadas pelo Espírito, vidas que foram mudadas, pessoas ébrias que abandonaram o vício e se tornaram pais responsáveis de família, pessoas que viviam no mundo das drogas, da prostituição, do crime, e depois de receberem o Espírito Santo, depois de serem tocados por esse poder, mudaram completamente. É isso que Jesus disse para Nicodemos. Quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino dos céus. E por falar em água, esse é justamente o segundo símbolo que eu queria analisar com vocês hoje. O segundo símbolo que a Bíblia usa para falar do Espírito Santo é a água. E o texto aparece aqui no Evangelho de João, capítulo 7. A partir do verso 37, Jesus disse assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E isto ele disse com respeito
ao Espírito que haviam de receber, os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Jesus disse que aqueles que o aceitassem, do seu coração fluiriam rios da água viva. Então a água aqui é usada também como um símbolo para o Espírito Santo. Ou seja, a água que Cristo se referia é a revelação de sua graça, de seu Espírito, e estes são a única fonte que pode mitigar a sede de nossa alma. Por que o Espírito Santo é apresentado na Bíblia sobre o símbolo de água? Porque a água tem várias utilidades, concorda você? Nós podemos destacar, por exemplo, o elemento purificador da água. A água purifica, a água limpa. O Espírito também nos purifica, nos limpa dos nossos pecados. A água procura satisfazer, reanimar. A água faz crescer a vegetação, a planta. Tudo isso revela a beleza de Cristo mediante a atuação do Espírito Santo. Não apenas o Espírito Santo nos purifica do pecado quando nós nos encontramos a Cristo, mas o Espírito Santo, como água, é aquele que rega para que a planta da fé cresça, para que haja crescimento na vida espiritual. Quando nos submetemos ao Espírito Santo, nós passamos a experimentar diariamente um crescimento. E assim como uma planta precisa de água para crescer, nós precisamos do Espírito Santo para crescermos saudáveis. É por isso que somos aconselhados todos os dias a buscarmos pelo Espírito, a clamarmos por Ele, a recebermos o batismo do Espírito. E por falar em batismo, nós vamos ter aqui nessa temporada 2 programas onde vamos estudar o Espírito Santo na forma de chuva, porque este também é o elemento que a Bíblia usa para descrever o Espírito Santo e a sua obra. Veremos a chuva temporã e a chuva serôdia. Aguarda só um pouquinho e a gente então já vai estudar isso. Mas perceba então o ensinamento que a palavra de Deus traz para nós. O terceiro símbolo que a Bíblia usa para descrever a obra do Espírito Santo é o azeite ou óleo. Óleo ou azeite. O texto aparece aqui em Mateus 25, versos 1 a 4, uma parábola contada pelo próprio Cristo, onde ele disse o seguinte: Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeites em suas vasilhas. Interessante que Jesus contou essa parábola dessas 10 virgens e disse que elas tinham lâmpadas, lamparinas, que eram alimentadas pelo azeite. É interessante perceber que a lâmpada da parábola é evidentemente uma alusão à palavra de Deus. E o Salmo 119 e 115 declara isso: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então a lamparina em si, ela é um símbolo da palavra de Deus. Já o azeite ou óleo que alimenta a lamparina é um símbolo do Espírito Santo. Isso quer dizer que é o Espírito Santo, ou foi o Espírito Santo, o responsável pela produção desse livro, por sua conservação e preservação, e hoje, quando nós estudamos, é o mesmo Espírito que vem para fortalecer, iluminar a vida do crente. Então, o óleo do Espírito, ele serve para nos fazer entender a vontade de Deus revelada em sua palavra. Na Bíblia, o óleo ou azeite eram símbolos de luz que ilumina. Em 11 textos aparece relacionado com a luz. Sem a luz do Espírito, nossos pés vacilam e nós seríamos deixados em trevas.
Então nós precisamos desse óleo, que é o Espírito Santo. O azeite, na Bíblia, também era símbolo de consagração. Você vai se lembrar de quando, por exemplo, os profetas ungiam os reis, ou profetas eram ungidos, o azeite era usado. Quando nós recebemos o óleo ou o azeite do Espírito Santo, nós também somos consagrados, somos separados para o Senhor, e a nossa vida agora passa a ser usada para testemunharmos para os outros. Você se lembra de Atos 1, verso 8, quando Jesus diz assim: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas? Então, esse óleo ou esse azeite, símbolo do Espírito Santo, do Espírito que nos separa, que nos consagra. E nós somos separados do mundo e consagrados para uma missão, a missão de iluminar o mundo com a mensagem da palavra de Deus. Então, o óleo é um símbolo do Espírito Santo, porque é ele quem nos consagra, é ele quem nos separa para levarmos o Evangelho para outras pessoas. Qual é o próximo símbolo que a Bíblia usa? Agora é o fogo. A Bíblia também fala do fogo como um símbolo para o Espírito Santo. Mateus capítulo 3, verso 11: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Essas palavras foram ditas por João Batista. Ele é o precursor do Messias. E quando João veio, ele estava batizando as pessoas no Rio Jordão. O seu batismo, segundo ele mesmo, era um batismo de arrependimento na água. Mas ao preparar o caminho para a vinda do Messias, ele deixou bem claro no texto de hoje: eu vos batizo com água, mas aquele que vem depois de mim, a saber, o Cristo, vos batizará com o Espírito Santo, com fogo. Então, nesse texto, o fogo é usado como símbolo do Espírito Santo. O correto seria interpretar não que ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Ele vai batizar com o Espírito Santo, com fogo. Esse é o sentido do texto. Assim, é João Batista quem nos oferece esse elemento. O que representa o fogo na Bíblia? Em Êxodo 3, ele é um símbolo da presença de Deus. Em Êxodo 13, ele é um símbolo de proteção e providência. E em Isaías capítulo 6, ele é um elemento purificador e santificador. Assim, como o fogo simboliza a presença, proteção e purificação, o Espírito Santo de Deus, como fogo, tem essas funções. Ele vem também para nos indicar a presença de Deus. Você se lembra dos discípulos, quando eles estavam ali reunidos no cenáculo e o Espírito Santo veio sobre eles em Atos capítulo 2? Lembra que línguas como de fogo foram distribuídas entre eles? Era um sinal da atuação do Espírito Santo sobre os discípulos. Assim, a razão para este símbolo é aplicado é a capacidade do Espírito Santo de iluminar, aquecer, limpar e purificar. A Bíblia declara que Deus é fogo consumidor e a santidade divina é a essência desse fogo. Quando nós clamamos por esse fogo do Espírito, pelo Espírito Santo, nós então somos iluminados, purificados, aquecidos. Esta é a obra do Espírito Santo. Percebe você quantos elementos a Bíblia está usando para descrever o Espírito Santo? E por que todos esses elementos? Porque um só não seria suficiente, dada a diversificação da obra do Espírito, dada a complexidade do seu trabalho. Então, os símbolos estão sendo usados
para tornar mais claro em nossa mente quem é o Espírito Santo e qual é a sua obra. Qual é o próximo elemento que a Bíblia usa para descrever o Espírito Santo? A pomba. Você vai se lembrar desse elemento? Olha o que diz Mateus 3:13, Mateus 3, 16 e 17. Batizado Jesus, saiu logo d'água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Quando a pomba é usada aqui como um símbolo de Cristo, o que Jesus quer nos ensinar? Primeiro, a pomba ela é símbolo de inocência e pureza. Assim como a pomba é símbolo de inocência e pureza, é o Espírito Santo quem purifica do pecado e nos torna puros. Por isso o símbolo da pomba. A pomba também fala de paz. Inclusive, ela é conhecida mundialmente como símbolo da paz. E como tal, o Espírito Santo pode infundir em nosso coração a paz celestial. Jesus declarou: Deixo-vos a minha paz vos dou, e esta paz nos é dada pela habitação do Espírito Santo em nosso coração. Quando o Espírito habita em nós, é aí que nós temos a paz de Cristo. Mas a pomba também simboliza mensageira. Você se lembra do pombo-correio? Era muito usado já nos tempos dos romanos para levar cartas, notícias, informações. Assim, o pombo-correio é um termo conhecido e ele levava a mensagem por longas distâncias. O Espírito Santo é o mensageiro de Deus. O Espírito Santo traz as boas novas do Evangelho ao nosso coração. Depois você pode conferir em Romanos 14, 17 e Atos 9, 31. É através do Espírito que nós recebemos as boas novas do Evangelho. É através do Espírito que o nosso coração é completamente transformado. E nós deixamos o atrito, o conflito e, quem sabe, as decepções para termos um coração de paz. Nos tornamos pacificadores, porque a paz de Cristo habita em nosso coração. É por isso que Jesus gostava de saudar os discípulos dizendo, paz seja convosco. Ele, o príncipe da paz, estava disposto a estender essa paz a todas as pessoas que buscassem. E certamente isso seria feito através do seu representante, o Espírito Santo. O que mais podemos aprender agora dos símbolos? A chuva. A chuva também é um símbolo para o Espírito. O profeta Joel, no capítulo 2, verso 23, diz: Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a chuva serôdia. Nesse texto, o Espírito Santo desceria sobre as pessoas como chuva temporã e chuva serôdia. Em Joel 2:28, o profeta declara: E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Ao falar dessas duas chuvas, chuva temporã e chuva serôdia, o profeta está dizendo que assim como as chuvas caíam para que a planta pudesse nascer, crescer e produzir, o Espírito Santo também seria dado com esta finalidade. Aliás, ao olharmos para o livro de Atos, nós iremos perceber que a chuva temporã foi dada em Atos capítulo 2 para que a semente do Evangelho brotasse e o Evangelho fosse levado a todas as nações. Agora, estamos aguardando a vinda da chuva serôdia, uma porção extraordinária do Espírito Santo que nos está prometida para os nossos dias. Nós iremos ter aqui um programa exclusivo a respeito dessas duas chuvas, a chuva temporã e a chuva serôdia. Mas a chuva, como um símbolo do Espírito,
ela tem um ensinamento bem interessante. Em Apocalipse 14, verso 15, é declarado: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. Você percebe que nesse texto, os salvos são comparados a uma seara que vão ser agora colhidos por Jesus? Ou seja, a chuva temporã veio no dia de Pentecostes e começou a pregação do Evangelho a todos os povos além das fronteiras judaicas. Agora aguardamos a chuva serôdia. Quando ela vier, ela vai maturar o grão e permitir a colheita. A colheita é a própria volta de Jesus. É por isso que aqui em Apocalipse 14, Jesus é apresentado como vindo nas nuvens e tendo em suas mãos uma foice afiada. E então vem a ordem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já está madura. Eu e você somos esses frutos que precisam estar maduros para a volta do Senhor. E esta maturação depende da obra do Espírito Santo, das chuvas todos os dias. Pois bem, temos agora um último símbolo para o Espírito Santo. O Espírito Santo é comparado também ao penhor. Olhe para o texto sagrado. 2 Coríntios capítulo 1, versos 21 e 22. Paulo diz assim: mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do seu Espírito, do Espírito em nosso coração. Interessante que essa palavra grega usada por Paulo aqui, penhor, arabon, significa primeira prestação, depósito ou garantia. Refere-se ao pagamento inicial que garante ao beneficiário o pagamento integral. A ideia aqui é o seguinte: o Espírito Santo nos foi dado como penhor, como garantia de que finalmente nós teremos a salvação. Assim como alguém pode ir a uma loja de penhora e penhorar algum produto, algum valor de bem e pegar um dinheiro por causa disso, o Espírito é dado também como penhor, como uma garantia. Então nós recebemos o Espírito Santo como garantia da salvação final. É por isso que o apóstolo Paulo vai então usar esta linguagem de penhor. Interessante que no ato da conversão e da aceitação de Cristo, a pessoa é selada como filho de Deus. Este selo de propriedade é atestado como a dádiva do Espírito Santo até que chegue o resgate da propriedade, ou seja, a concessão da imortalidade ao crente. O que a gente sabe só vai acontecer no momento da volta de Jesus. Então, o Espírito Santo é dado como penhor até que o momento da volta de Cristo aconteça, quando ele então receberá o dom da imortalidade. Assim, todos esses símbolos são usados em alusão ao Espírito Santo para tornar mais claro para todos nós quem é o Espírito Santo e como ele trabalha. O Espírito Santo deseja, acima de tudo, transformar a nossa vida. E quando nós abrimos espaço, quando nós damos lugar, é esta obra que o Espírito Santo realiza. Ele começa a operar em nossa vida, seja como fogo, seja como água, seja como vento, como uma pomba, como um penhor, de várias formas. O Espírito Santo trabalha em nosso coração como representante de Cristo para uma única coisa: nos conduzir ao arrependimento e salvação. Todos os dias Ele tem falado comigo e com você. Todos os dias Ele fala ao nosso coração no desejo de que a nossa vida seja transformada. E aí, está disposto a você a ouvir esse Espírito? Está disposto a conhecer mais a respeito dele? Querido amigo, querida amiga, o Espírito Santo está falando hoje ao seu coração.
Ele fala através das músicas. Ele fala através da palavra quando é estudada. Ele fala a nossa mente, impressionando a todos nós a fazermos a escolha certa. E a escolha mais ajustada que nós podemos fazer é permitir que Ele dirija a nossa vida, a sermos cheios desse Espírito. Isso nos ajuda e nos capacita e nos prepara para os céus. Vamos orar por esse Espírito agora? Pai, nós queremos ser sensíveis à voz do Teu Espírito. Nós queremos aprender mais dele. Nós queremos permitir que Ele faça em nosso coração a obra que tanto precisa fazer para nos preparar para a Tua volta. Senhor, nosso coração se abre mais uma vez a esta influência celestial. Fica conosco, Espírito Santo. Nos batiza, nos abençoa e nos dá um dia muito feliz com a Tua presença. Oramos em nome de Jesus. Amém.